Ela segura nas mãos trêmulas um contra-cheque oficial do governo com um salário de juiz, pago a um menino que mal terminou a escola. Mas esse papel não é um prêmio, é uma sentença de morte. Para o mundo, seu filho era o diretor carismático de uma ONG na favela. Para o crime, ele era o gerente de logística que usava caixas de leite escolar para contrabandear munição de guerra paga com o seu dinheiro de imposto. Dona Sônia achava que estava limpando o chão de um centro cultural até abrir a porta proibida do subsolo e descobrir que o verdadeiro chefe do tráfico não mora no morro, mas despacha em um gabinete em Brasília. O que acontece quando uma mãe descobre que o político que abraça seu filho nas fotos de campanha é o mesmo que encomendou a execução dele para queimar arquivo? A verdade brutal está manchada no piso de mármore que ela ainda é obrigada a limpar todos os dias, enquanto o assassino é reeleito com o slogan da honestidade. Se você tem coragem de saber como o sistema transforma caridade em arsenal de guerra, inscreva-se no canal e me diga nos comentários: você realmente sabe para onde vai a verba do seu deputado? Neste exato momento, as minhas mãos, calejadas por mais de 30 anos de contato diário com água sanitária, cloro puro e esfregões de piaçava, estão segurando um pedaço de papel que deveria ser o maior motivo de orgulho para qualquer mãe solo de favela, mas que, para mim, queima a pele como se fosse uma brasa viva tirada do inferno. Não é uma intimação policial amassada, não é um atestado de óbito com carimbo do IML, nenhuma daquelas cartas de presídio escritas em papel de pão que chegam com cheiro de mofo. É um olerite, um contra-cheque oficial impresso em papel timbrado de alta gramatura com a logomarca colorida do governo federal no canto esquerdo e o brasão dourado da República no topo. Nele, digitado em letras pretas e nítidas, está escrito o nome do meu filho, Júnior da Silva, seguido do cargo que ele ocupava, diretor executivo de projetos sociais e integração comunitária. E logo abaixo, na linha que define o valor da nossa alma, está o valor líquido, R$ 25.430. Um salário de juiz, um salário de ministro pago a um menino que mal terminou o ensino médio num supletivo à noite, depositado pontualmente todo dia 5 na conta corrente de um banco estatal, com direito a 13º e férias remuneradas. Vocês ligam a televisão no final da tarde, naqueles programas policiais sensacionalistas, e veem os apresentadores gritando, com as veias do pescoço saltadas e o rosto vermelho de indignação, que o Comando Vermelho vive de vender maconha prensada e pinos de cocaína para playboys da Zona Sul que sobem o morro de Uber. Vocês acreditam, com uma fé quase religiosa, que o poderio bélico do tráfico, que os fuzis banhados a ouro e as granadas importadas vêm do dinheiro suado e amassado do viciado que compra a droga na esquina. Quanta ingenuidade, quanta doce, perigosa e conveniente ignorância. Se o tráfico dependesse apenas da venda de droga no varejo, se dependesse apenas do movimento da boca, ele já teria pedido falência há muito tempo. A droga é o troco da padaria. A droga é o dinheiro do cigarro e da cerveja do final de semana. O verdadeiro motor, o coração pulsante e blindado que mantém a máquina de guerra girando, não vem do nariz do usuário, vem do seu bolso, vem do imposto que você paga chorando quando compra um pacote de arroz, quando abastece o carro com gasolina, cara, quando paga a conta de luz com bandeira vermelha. Eu estou aqui, sentada nos degraus de mármore frio deste prédio espelhado e moderno que construíram no meio do esgoto a céu aberto da minha comunidade, para confessar o segredo mais sujo e bem guardado da República. O meu filho não era um traficante comum. Ele não sujava a mão com pó branco, não cortava droga com fermento em pratos de vidro, não ficava na esquina de chinelo, havaianas e radinho na mão vigiando a polícia. Meu filho era um funcionário público do crime. Ele era um burocrata do terror. Ele recebia salário, pago pelo governo, via transferências legais e auditadas para gerenciar o exército que aterroriza a cidade. A bala que matou o policial na semana passada, aquela bala de ponta oca, blindada, que atravessou o colete e destruiu uma família, não foi comprada com dinheiro sujo de tráfico internacional. Ela foi comprada com dinheiro limpo, lavado, engomado e cheiroso, vindo direto de uma emenda parlamentar aprovada no Congresso em Brasília, sob a rubrica inocente de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer. Eu sou a Dona Sônia. Para o mundo, para o censo, para os vizinhos, eu sou apenas a zeladora simpática da ONG Futuro Melhor.
a cozinheira de mão cheia que faz o café e o bolo de fubá para as autoridades quando elas vêm visitar a comunidade em época de eleição para tirar fotos com crianças pobres. Mas na verdade eu sou a guardiã do almoxarifado do inferno. Eu vi o que chega nos caminhões baú com placas oficiais. Eu vi o que está escondido dentro das caixas marcadas como livros didáticos, Fundo Nacional de Educação. Eu vi o que realmente existe atrás das sacas de alimentos para doação, e eu preciso contar isso agora. Preciso vomitar essa verdade antes que eles me apaguem, porque o que matou o meu filho não foi uma guerra de facções rivais por território. O que matou o meu filho foi o Diário Oficial da União. Se você quer saber como o seu dinheiro financia o fuzil que aponta para a sua cabeça no sinal de trânsito, inscreva-se nesse canal agora. E me diga nos comentários com toda a sinceridade. Você sabe para onde vai a verba que o seu deputado diz que conseguiu para a base? A atmosfera aqui dentro da ONG é uma mentira sensorial completa. Lá fora o cheiro é de vala negra, de lixo queimado, de cachorro morto e de pólvora que nunca sai do ar. Aqui dentro, o sistema de ar-condicionado central mantém a temperatura em 20 graus constantes, um frio artificial que me obriga a usar casaco, e o cheiro é de lavanda química, carpete novo e pó de café de máquina expressa. O silêncio aqui é quebrado apenas pelo som suave e rítmico das impressoras a laser de alta velocidade, cuspindo notas fiscais, contratos de licitação e relatórios de gestão. Mas se você prestar atenção, se você encostar o ouvido na parede de drywall que separa a sala da diretoria do corredor de serviço, você ouve outro som. Você ouve o zumbido das máquinas de contar dinheiro nos fundos. É o som da corrupção sendo contada nota por nota, financiada por editais de cultura que nunca viraram uma peça de teatro, por verbas de esporte que nunca compraram uma bola de futebol. O meu filho era o maestro dessa orquestra desafinada. E eu, a mãe cega e orgulhosa, aplaudia da primeira fila, achando que estávamos finalmente vencendo na vida através do trabalho honesto. Para vocês entenderem a dimensão dessa tragédia, para entenderem como um menino bom se transforma num monstro de gravata, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para o momento em que o Júnior, o meu menino, que sempre teve o dom da palavra e o sorriso fácil, foi cooptado. O Júnior não era violento. Nunca foi. Ele não gostava de arma, não gostava de briga. Quando criança, ele tinha medo de bombinha de São João e chorava com trovão. Mas ele tinha uma coisa que a facção precisava mais do que mira, mais do que coragem suicida. Ele tinha carisma. Ele era líder do Grêmio estudantil da escola pública, falava bem, sabia usar os plurais, sabia escrever sem erro de português, sabia encantar as senhoras da igreja com sua educação e os moleques da bola com sua liderança. Ele tinha o perfil de político, e na favela moderna, no ecossistema complexo do crime atual, o político e o bandido habitam o mesmo corpo. A ascensão dele não começou com um fuzil na mão numa noite de tiroteio. Começou com uma prancheta numa tarde de sol. Ele começou organizando festas juninas para a comunidade, depois torneios de futebol para as crianças, depois mutirões de limpeza. Ele fazia o que o Estado não fazia. Até que um dia, o dono do morro, o chefão que está preso num presídio federal de segurança máxima, mas manda áudio no WhatsApp todo dia como se estivesse na sala ao lado, percebeu o talento dele. O recado veio de cima. Esse moleque não serve para pista, ele é desperdício na boca de fumo. Esse moleque serve para o gabinete, ele tem cara de doutor. E assim nasceu o projeto da ONG Futuro Melhor. Não nasceu de uma vontade de ajudar, nasceu de uma estratégia de lavagem de dinheiro e captação de recursos públicos. Lembro-me do dia da inauguração da sede como se fosse hoje. Foi um dia de sol forte, escaldante. Mas dentro do prédio novo, uma construção faraônica toda de vidro espelhado azul, que refletia a miséria dos barracos de tijolo sem reboco em volta, estava fresco e agradável. Havia balões coloridos, faixas de bem-vindos, música gospel tocando nas caixas de som. O cheiro de tinta fresca misturado com o cheiro dos salgadinhos de festa criava uma atmosfera de esperança. O Júnior estava lindo. Meu Deus, como ele estava lindo! Ele vestia uma camisa polo azul marinho de tecido bom, com o logo da ONG bordado em linha dourada no peito, calça jeans escura sem rasgos, tênis branco limpíssimo. No pescoço, pendurado num cordão verde e amarelo, um crachá plastificado que brilhava na luz. Diretor executivo Júnior da Silva. Eu olhei para ele e chorei. Chorei de orgulho, de alívio, de gratidão a Deus. Pensei, meu Deus, obrigada.
O meu filho escapou da estatística. Ele não vai ser vapor. Ele não vai morrer antes dos 25 anos. Ele não vai ser gerente de boca. Ele virou doutor. Ele virou gente importante que trabalha com papel e caneta. Eu abracei ele sentindo o cheiro de perfume importado que ele tinha começado a usar e disse no ouvido dele: "Mãe tá orgulhosa, filho. Você venceu honestamente. Você é o orgulho da nossa família." Ele sorriu. Para mim, aquele mesmo sorriso de menino travesso que ele tinha quando me pedia dinheiro para comprar picolé na porta da escola, e sussurrou com uma voz que tinha um tom diferente, um tom de posse: "É tudo nosso, mãe. A gente vai trazer o progresso para a comunidade. O Estado agora é nosso sócio. A gente não precisa mais fugir da polícia. A gente manda nela." Naquela tarde, a favela parou. Carros pretos oficiais, sedãs de luxo com placas de bronze e motoristas de terno subiram o morro. Não era a polícia, eram políticos, deputados estaduais, vereadores, assessores de Brasília, secretários de governo, homens de terno cinza e broche dourado na lapela, pisando no barro da favela com sapatos de couro italiano que custavam mais que a minha casa. Eles abraçavam o Júnior como se fosse um filho, tiravam fotos sorrindo, faziam discursos inflamados no microfone prometendo investimento social, cultura, cidadania e parceria. Eu servia as coxinhas e os refrigerantes flutuando de felicidade, me sentindo a mãe do ano. Eu vi um deputado federal, um homem famoso que aparece no Jornal Nacional defendendo a família e os bons costumes, colocar a mão pesada no ombro do meu filho e dizer em voz alta: "Júnior, você é o futuro desse país. A verba já foi liberada. O Ministério aprovou o projeto integralmente, agora é só executar. Confio em você." Eu não sabia, na minha inocência de faxineira, o que significava executar no dicionário deles. Na minha cabeça de mãe analfabeta política, executar significava fazer as obras, dar as aulas de violão, distribuir as cestas básicas, reformar a quadra. Eu não sabia que, na língua secreta do poder, executar significava lavar o dinheiro, comprar o arsenal, corromper autoridades e eliminar a concorrência. Eu fui a testemunha ocular da legalização do crime organizado, servindo guaraná gelado para os homens que assinavam os cheques da nossa destruição. O prédio espelhado não era um centro cultural, era um cavalo de Troia moderno. Meu filho era o soldado escondido na barriga do cavalo, pronto para abrir os portões da cidade para o inimigo, financiado centavo por centavo pelos cofres públicos da nação. Meses se passaram e a ONG Futuro Melhor se tornou o coração pulsante da comunidade, o centro nervoso de tudo o que acontecia no morro. Mas era um coração doente, que bombeava um sangue estranho e venenoso. O dinheiro começou a entrar num volume que eu nunca tinha visto, nem em filme, nem em sonho. E não era dinheiro vivo, aquelas notas de 10 e 20 reais amassadas, cheirando a suor de viciado e terra. Era dinheiro digital, limpo, asséptico. Eram transferências bancárias vultuosas, TEDs e DOCs de 6, 7 dígitos que caíam na conta jurídica da instituição com a regularidade de um relógio suíço. O Júnior mudou. A metamorfose foi completa. A camisa polo deu lugar a ternos de corte fino, feitos sob medida, de lã fria italiana que não esquenta no calor do Rio. O tênis virou sapato social de bico fino. Ele comprou um carro blindado, um SUV de luxo preto, mas justificava para mim dizendo: "É doação da empresa parceira, mãe. É carro da frota para a segurança da diretoria. Eu sou um alvo agora, preciso me proteger." Eu comecei a trabalhar na limpeza e na cozinha da ONG diariamente. Era meu emprego formal, o primeiro da minha vida com carteira assinada, benefícios e plano de saúde. Eu me sentia digna e foi nessa rotina, na invisibilidade de quem varre o chão e recolhe o lixo, que eu comecei a ver as rachaduras na fachada perfeita. Foi servindo café que eu comecei a ouvir o que não devia. A minha sala de trabalho, onde ficavam os produtos de limpeza e a cafeteira, ficava ao lado da sala da tesouraria. As paredes eram finas, de gesso acartonado, drywall barato que deixa passar todo o som. Eu passava o dia ouvindo o barulho de uma impressora fiscal. Zzt, zzt, zzt. Aquele barulho contínuo, elétrico, hipnótico. Eles imprimiam notas fiscais o dia inteiro. Notas de serviço, notas de consultoria, notas de aluguel de equipamento, notas de palestras. Uma tarde entrei na sala da tesouraria para recolher o lixo dos cestos. A sala estava vazia.
Vi uma folha de papel caída no chão, perto da trituradora, como se tivesse escapado da destruição por milagre. Eu peguei. Era uma nota fiscal emitida pela ONG. Eu li os detalhes e meu estômago revirou. Estava escrito: prestação de serviços de palestra motivacional e workshop de cidadania. Valor R$500 mil. R$500 mil por... Uma palestra? Quem palestrou? O Papa Francisco? O presidente dos Estados Unidos? A palestra tinha acontecido na semana anterior, segundo a data, mas na semana anterior o auditório da ONG estava fechado para dedetização. A palestra nunca existiu, o dinheiro, porém, existia e tinha saído dos cofres públicos. Eu dobrei aquele papel e guardei no bolso do meu avental, sentindo um frio na espinha que subia até a nuca. Mais tarde, naquele mesmo dia, vi homens chegando à ONG. Eles não eram os políticos, de terno e broche. Eram homens diferentes. Homens com mochilas nas costas, bonés abaixados cobrindo os olhos, roupas largas, olhar nervoso que escaneava o ambiente. Eles não passavam pela recepção, eles entravam pela porta lateral, direto para na sala do Júnior. Eles ficavam 5, 10 minutos e saíam com envelopes pardos estufados ou com caixas de sapato lacradas com fita adesiva. Eu era chamada para servir o café nessas reuniões, a testemunha invisível. Eu entrava com a bandeja de prata e o... Silêncio caía na sala como uma guilhotina. Mas os olhos das pessoas não mentem e eles não paravam de falar. Eu via o Júnior sentado na cabeceira da mesa de vidro, com a postura de um CEO de multinacional, mas com a tensão muscular de um condenado à morte. Na mesa, ao lado das xícaras de porcelana e dos biscoitos importados, não havia apenas papéis e canetas. Havia amostras. Pequenos pacotes de pó branco, tijolos de erva prensada embrulhados em fita amarela, colocados ali em cima. Da mesa de vidro, como quem coloca a amostra de tecido numa reunião de confecção de roupas. O contraste era brutal. O ambiente corporativo, o ar-condicionado, os ternos e a droga bruta em cima da mesa. Diretor JR. Eles o chamavam agora. Não era mais Júnior, o menino da dona Sônia. Era JR, uma sigla, uma marca. Diretor, a verba da Secretaria de Esportes caiu na conta hoje cedo, disse um homem gordo, careca, suando bicas apesar do frio da sala. Já podemos fazer a compra dos equipamentos esportivos? O Júnior sorriu, um sorriso mecânico que não chegava aos olhos, girou a caneta de ouro entre os dedos e respondeu: pode liberar o pagamento. Compra os 50 tacos de beisebol, calibre 556, que a gente encomendou do fornecedor lá do Paraguai, e vê se sobra um troco para pintar a quadra de verdade e comprar umas bolas de plástico só para ter foto para o Instagram e para o relatório de contas. Eles riram, uma risada alta, vulgar, cúmplice. Eu estava parada na porta, segurando a bandeja vazia contra o peito, sentindo minhas pernas tremerem como vara verde. Tacos de beisebol calibre 556. Eles não jogavam beisebol na favela, eles estavam falando de fuzis de assalto. Eles estavam usando o dinheiro da Secretaria de Esportes, dinheiro que deveria tirar as crianças da rua, comprar uniformes e bolas, para comprar armas de guerra capazes de derrubar helicópteros. Eu olhei para o meu filho. Ele estava assinando um documento com aquela caneta dourada, a mesma mão que, anos atrás, segurava meu dedo com força quando tinha medo de atravessar a avenida. Agora assinava a sentença de morte de milhares de pessoas. E ele fazia isso com a tranquilidade de um burocrata carimbando um passaporte. Naquele momento, a metáfora da limpeza me atingiu em cheio, como um soco no estômago. Eu voltei para a copa, tranquei a porta e comecei a lavar as xícaras que eles tinham usado. Eu esfreguei a esponja com força, com raiva, com ódio, tentando tirar a mancha marrom de café do fundo da xícara, mas na minha cabeça eu estava tentando limpar a mancha moral que cobria aquele lugar, que cobria o meu filho, que me cobria. A água da torneira corria limpa e cristalina, mas eu sentia que minhas mãos estavam sujas de sangue, um sangue viscoso que não saía com detergente. O dinheiro do governo lavava o crime, e eu, a mãe, lavava a louça do crime. A cegueira de mãe é uma cortina de ferro poderosa, construída com amor e negação, mas até o ferro mais forte enferruja e quebra com o tempo. O dia em que a minha cortina caiu e se estilhaçou no chão foi uma terça-feira chuvosa e cinzenta. Faltou material de limpeza na copa. Acabou-se o cloro, o desinfetante, o papel toalha. O Júnior não estava no prédio. Ele tinha viajado para Brasília de primeira classe, para reuniões ministeriais de alinhamento.
A chave do almoxarifado principal, que ficava no segundo subsolo, um lugar onde eu raramente ia, estava pendurada no quadro de avisos da administração. Geralmente, aquela porta blindada ficava trancada e vigiada por um segurança armado, um homem grande e mudo, mas o segurança tinha subido para almoçar e esqueceu a chave. Foi um descuido, um erro fatal e banal no protocolo de segurança da ONG. Eu peguei a chave. O metal estava frio na minha mão. Desci as escadas de concreto cru sem acabamento que levavam ao subsolo. O ar lá embaixo era diferente. Era frio, úmido, pesado. Cheirava a mofo, a papelão molhado e a algo mais. Algo químico, metálico, como óleo de motor. Eu abri a porta de metal pesado que rangeu como nos filmes de terror e acendi a luz fluorescente que piscou antes de firmar. O almoxarifado era enorme, um galpão subterrâneo que ficava debaixo da favela. Estava lotado, paredes e paredes de caixas de papelão empilhadas até o teto. Caixas com logomarcas coloridas que eu via nos comerciais da televisão. Programa Pátria Educadora, Ministério da Cidadania, Leite para Todos, Cesta da Família. Eram doações, eram recursos públicos, eram a esperança dos pobres empacotada. Eu fui procurar o desinfetante nas prateleiras do fundo. Tive que afastar algumas caixas marcadas como livros didáticos, volume 1, para abrir caminho. Quando empurrei a primeira caixa, estranhei. Ela estava pesada demais. O peso não condizia com o papel. Era um peso denso, concentrado, que fez a caixa arrastar no chão com um som de atrito áspero. A fita adesiva que lacrava a caixa estava solta numa ponta. A curiosidade, aquela voz maldita e silenciosa que nos leva à verdade que não queremos saber, falou mais alto na minha cabeça. Eu me agachei. Com a unha, terminei de rasgar a fita. Abri as abas de papelão. Dentro da caixa não havia livros de matemática, nem de português, nem de história. Havia palha. E no meio da palha, envolto em plástico bolha e plástico filme oleoso, havia metal. Metal preto, fosco, frio. Eram peças. Canos longos e perfurados, coronhas retráteis, carregadores curvos. Eram fuzis desmontados. Fuzis de assalto novos, zerados, sem nenhum arranhão, ainda cheirando a óleo industrial de fábrica. Armas de guerra capazes de perfurar blindados, embaladas carinhosamente em caixas destinadas à educação das crianças. Eu dei um passo para trás, horrorizada, levando a mão à boca para abafar um grito. Minhas costas bateram em outra pilha de caixas. Leite integral, proibida a venda no varejo. Com o impacto, uma das caixas de cima se desequilibrou e caiu no chão. Ela não amassou como uma caixa de leite. Ela estourou. O papelão rasgou e o conteúdo se espalhou pelo chão de cimento. Não saíram caixinhas de leite longa-vida. Não saiu líquido branco, saíram munições. Centenas, talvez milhares de balas douradas, brilhantes de calibre grosso, rolando pelo chão, tinindo umas contra as outras como moedas de um tesouro maldito. O som do metal batendo no concreto ecoou no silêncio do subsolo. Cling, cling, cling. Eu olhei em volta, girando o corpo, tonta. Aquele almoxarifado não era um depósito de caridade. Não era um centro de distribuição de ajuda humanitária. Era um arsenal. Era o paiol central da facção. Era o centro logístico da guerra. E tudo, absolutamente tudo, estava camuflado em embalagens oficiais do governo. O leite escondia a bala que mata a criança. O livro escondia o fuzil que arma o soldado. A cesta básica escondia a granada que explode a casa. Eu me aproximei de uma caixa marcada como computadores para inclusão digital. Peguei a nota fiscal que estava colada no lado de fora dentro de um saquinho plástico. Meus olhos percorreram as linhas. O remetente era uma empresa de importação em Miami. O destinatário era a ONG Futuro Melhor. A descrição do produto: componentes eletrônicos e periféricos. Valor declarado: R$2.000 por unidade. Mas eu sabia, pelo peso e pelo formato, que dentro daquelas caixas de computador estavam miras laser de visão noturna e silenciadores proibidos. Eu caí de joelhos no meio daquela munição espalhada. Peguei um punhado de balas na mão. Elas eram frias, pesadas, reais. Senti o cheiro do metal. Cada uma daquelas balas tinha sido paga com o dinheiro da minha conta de luz, do meu arroz, do meu feijão, do meu suor. O Estado brasileiro não estava apenas falhando em combater o crime por incompetência. O Estado brasileiro era o fornecedor logístico do crime. O governo era o armeiro. E o meu filho, o meu Júnior, o menino que eu amamentei, ele não era um diretor social. Ele não era um gestor.
Ele era o gerente de logística desse genocídio. Ele usava o terno e o crachá para garantir que a rota de suprimentos do governo para o morro nunca fosse interrompida pela fiscalização. Ele era o monstro que assinava o recebimento da morte. Eu ouvi passos na escada de concreto, passos pesados de coturno. O segurança estava voltando do almoço. O pânico tomou conta de mim. Eu juntei as balas do chão freneticamente, jogando-as de qualquer jeito de volta na caixa rasgada. Fechei a tampa, empurrei a caixa de fuzis para o lugar, apaguei a luz. Saí do subsolo, com o coração batendo na garganta, suando frio, as mãos tremendo. Eu tinha visto a verdade nua, crua e armada. A guerra às drogas era uma farsa sangrenta. Não havia guerra. Havia um contrato de fornecimento, e o meu filho era o signatário principal. Aquele subsolo frio foi onde minha ingenuidade morreu. Subi as escadas sentindo o peso físico dos cadáveres que aquelas balas, pagas com dinheiro da educação, iriam produzir. Fui para a copa, tranquei a porta e esperei o Júnior voltar de Brasília. Esperei o diretor no Lobista do Pó. Ele chegou no final da tarde, exalando sucesso e perfume importado. Entrou sorrindo, segurando sua pasta de couro. Mãe, o dia foi produtivo. Fechamos mais 3 emendas para a reforma da quadra. O ministério liberou tudo. Eu não respondi. Apenas tirei do bolso os objetos que queimavam meus dedos e o coloquei sobre a mesa de vidro. Uma única bala de fuzil calibre 556. O metal bateu no vidro com um som seco. Clock. O sorriso do Júnior desapareceu. Ele olhou para a bala, para a porta do subsolo e para mim. A máscara de bom moço caiu, revelando o rosto cínico do JR. A senhora desceu lá embaixo, né? Incompetência do segurança. Murmurou. O que é aquilo, Júnior? Perguntei com a voz trêmula. Caixas de leite cheias de munição? Livros que são fuzis? Você usa a comida das crianças para esconder a morte? Ele suspirou, impaciente, sentou-se e afrouxou a gravata. Me olhou com uma condescendência que doeu mais que um tapa. Mãe, cresça. O mundo não funciona com boas intenções. Aquele almoxarifado é a garantia da nossa paz. É o poder que mantém a polícia longe e os rivais fora do morro. É dinheiro de imposto. Eu vi as notas fiscais, gritei. Exatamente, ele bateu na mesa. E é assim que tem que ser. O Comando Vermelho não é mais um bando vendendo droga na esquina. Nós somos sócios do Estado, somos uma agência de segurança terceirizada. O governo sabe que a polícia falhou, então eles nos pagam. Repassam verba via ONG, via emenda, para a gente manter a ordem. Ele gesticulava como se estivesse num palanque. É uma parceria público-privada não oficial. Eles dão o dinheiro e as armas limpas. Nós garantimos que não terá arrastão na Zona Sul e que o curral eleitoral vai votar em quem eles mandarem. Aquele fuzil não é para atacar o governo, é para defender o sistema. Eu não sou bandido, mãe. Sou um gestor público. Senti náusea. Ele acreditava naquilo. Via-se como um estadista do submundo. E quando não precisarem mais de você... Júnior, quando estourar um escândalo? Perguntei. Ele riu, arrogante. Eles sempre vão precisar. O sistema não vive sem o esgoto. Alguém tem que levar o lixo para fora. Eu sou essencial. A discussão acelerou o processo. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou escala nacional. A ONG Futuro Melhor abriu filiais no Norte e Nordeste. Manaus, Belém, Fortaleza. Cidades de fronteira e portos. O discurso oficial era levar gestão social para o Brasil profundo. O governo liberou milhões do Fundo de Integração Nacional. O Júnior viajava toda semana, mandava fotos em lanchas no Rio Solimões, entregando cestas básicas em comunidades ribeirinhas. Mas eu sabia a verdade. Aquelas cestas eram o pedágio. Ele não levava cultura, negociava a rota da droga. O Comando Vermelho usava a estrutura legal da ONG, financiada pelo Ministério, para dominar o escoamento de cocaína peruana e colombiana. O Estado brasileiro pagava as despesas de viagem para a expansão do crime organizado. O dinheiro do saneamento em Belém pagava o hotel de luxo do meu filho em Manaus, onde ele selava acordos com a família do Norte. Quando voltava, trazia presentes e um olhar endurecido. Mãe, o Brasil é nosso, disse ele, bêbado de poder. Estamos montando uma rede de Tabatinga ao Porto de Santos. Tudo com nota fiscal, auditado pelo Tribunal de Contas. A violência caiu onde assumimos porque proibimos o assalto. Pacificamos a fronteira melhor que o exército.
Ele se sentia intocável, mas eu via as notícias de massacres em presídios no norte e sabia que a fonte daquele sangue estava no prédio espelhado da minha favela. E meu medo crescia. O Júnior voava perto demais do sol de Brasília. Ele sabia quais deputados recebiam taxa de retorno, quais senadores usavam os aviões da ONG para transportar encomendas. Ele tinha se tornado um arquivo vivo continental. O castelo de cartas ruiu numa manhã de domingo. Eu varria a calçada quando vi a revista semanal na banca. A capa trazia a foto do prédio da ONG. A manchete gritava: a ONG do pó. Como verbas federais financiam o Comando Vermelho na Amazônia. Alguém tinha vazado. Alguma fatura não foi paga em Brasília. A reportagem era devastadora. Mostrava as notas frias que eu vi, fotos do Júnior com ministros, o organograma do esquema. Corri para dentro. Júnior estava na sala, pálido, gritando ao telefone. Doutor, o senhor tem que desmentir. Eu tenho os recibos de que o dinheiro voltou para sua campanha. Se eu cair, levo a bancada inteira. Silêncio. A chamada caiu. Ele tentou de novo, caixa postal. Ligou para o assessor, número inexistente. O padrinho político tinha desaparecido. A parceria fora rescindida. Eles me bloquearam, mãe, sussurrou, deixando o celular cair. Vão jogar a culpa em mim. Vão dizer que enganei o governo. Sou o boi de piranha. A ilusão morreu ali. Ele percebeu que nunca foi sócio, apenas um laranja de luxo descartável. A Operação Abafa começou, não pela polícia, mas pela limpeza interna. O chefe do tráfico mandou o recado. Júnior estava queimado. Trazia holofotes para o morro. O negócio estava em risco. E no crime, quem traz risco é demitido sem vida. Tenho que sair daqui, mãe, disse ele chorando, enchendo uma mochila com dinheiro do cofre. O político mandou me apagar para eu não delatar, e o comando aceitou. Vale o mais morto e calado. O final foi sujo, rápido e covarde. Júnior tentou fugir naquela noite, descendo o morro a pé para pegar um barco, mas cometeu o erro de parar num bar para comprar água, nervoso e suado. 2 meninos da comunidade que cresceram com ele pararam numa moto. Não falaram nada. O carona desceu, encostou uma pistola 9mm na nuca do Júnior e atirou 3 vezes. Meu filho caiu de cara na lama misturada com cerveja. A mochila sumiu com a moto. Ninguém gritou. O pagode no bar continuou tocando. Foi apenas mais uma baixa administrativa. A versão oficial do jornal. Diretor de ONG suspeita de desvios morre em briga de bar. Polícia investiga acerto de contas. O padrinho político deu entrevista lamentando a violência e dizendo que jamais imaginou que a ONG fosse usada para fins ilícitos. Saiu como vítima da má-fé e foi reeleito com o slogan Combate à Corrupção. Eu continuo aqui. A ONG mudou de nome para Instituto Novos Horizontes, mas continua no mesmo prédio com outro diretor jovem de terno. As verbas e as caixas de livros pesadas continuam chegando. O ciclo não parou. Hoje fui limpar a fachada do prédio, com pano e sabão. Esfreguei a placa de inauguração de bronze na entrada. Centro de Cidadania, apoio parlamentar, deputado fulano de tal. Esfreguei com ódio, querendo apagar o nome dele. Mas o bronze é eterno. O nome dele brilha ao sol como benfeitor. Olhei para o chão de mármore branco. Nos rejuntes ainda há manchinhas escuras onde o sangue do meu filho respingou e o cloro não tirou. Aquele é o sangue que lubrificou a máquina e pagou a campanha do deputado. Vocês comemoram a apreensão de armas na TV, mas esquecem de perguntar quem pagou a nota fiscal. O Comando Vermelho não é um problema de segurança. É um problema de orçamento federal. Enquanto o dinheiro do seu imposto financiar a paz podre nas favelas, via emendas secretas, meu filho continuará morrendo com nomes diferentes. Eu sou a Dona Sônia, a faxineira que limpa o rastro da corrupção que vocês financiam. Quando você olha para uma placa de obra social na favela, vê esperança ou um paiol de armas disfarçado? A resposta está no seu contra-cheque. Se essa história te revoltou, compartilhe. A única coisa que eles temem mais que a polícia é a verdade dita por uma mãe que perdeu tudo, menos a memória.